Então, Rick, deixa eu te explicar. Estou aqui com o projeto aberto. Vou conversar primeiro aqui sobre estilo arquitetônico, porque o que tu falou de Maiara tocou num ponto sensível que eu acho importante a gente conversar, né? Estou aqui com esse projeto que a gente fez. Eu estou com a tua casa do Ampliare e estou com o de Felipe Ramadã. Assim, são três projetos aqui no escritório que seguem o meu estilo de desenhar casa contemporânea, né? Logicamente que aqui na casa de Felipe Ramadã eu dei uma exagerada, né, nas esquadrias, tendo em vista o perfil do cliente, obviamente, mas o desenho arquitetônico ele é o mesmo presente, por exemplo, na tua casa do Ampliare, a questão da leveza, do desenho delicado, né, do estilo minimalista que ele é presente em todos os meus projetos, né? Só quando realmente a gente precisa fazer uma casa em alvenaria estrutural, né? Como a do Bosque do Sol, que a gente realmente os elementos eles são mais grosseiros, né? Mas essa obra aqui, ela não é uma obra Bosque do Sol, Sanville. Aqui é uma obra alto padrão. Por mais que a gente queira aqui enxugar, nós temos um terreno de alto padrão, que tem uma área aí superior a 400 metros quadrados. Então, por mais que o Alphaville ainda não esteja estourado, se você propõe aqui uma edificação com o nível de arquitetura do Bosque do Sol ou Sanville, você vai estar mais desvalorizando o teu produto do que valorizando, tá? E conversando ainda aqui sobre a questão dos desenhos, são três projetos diferentes. Eu já vou explicar a questão do desenho arquitetônico, do que levou aqui ao desenho dessa casa, a do Ampliare também, que é, por mais que seja em um lote 10 por 20, a gente pensou uma casa aqui de alto padrão, né? Talvez, inclusive, vocês tenham gostado mais a questão de necessidade, porque o que Maiara pediu se aplica muito melhor a um lote de 400 metros do que a um lote de 200 metros quadrados. Aqui realmente a gente fez mágica para atender o que foi pontuado, que seria muito melhor resolvido aqui num lote de 400 metros. E olhe que esse projeto aqui nem explora o potencial total, tá? Porque, como eu te disse, a gente consegue fazer aqui uma casa botando ainda mais um quarto. Né? Então eu ainda deixei menor por questão de custo, saí enxugando algumas coisas, mas eu já venho falar aqui da fachada. Eu só quero evidenciar que são três projetos diferentes. Agora, a minha linha de assinatura ela está presente. Você repare que todos os três projetos eles seguem o desenho contemporâneo. Eu não tenho realmente vergonha de propor coisas diferentes. Talvez seja por isso que vocês, construtores, gostem de trabalhar comigo. Logicamente tem um prazo, valor, mas eu não tenho vergonha de propor caixões de fundo perdido, né, para trabalhar formas e elementos da arquitetura, entendeu? Porque se você está procurando um projeto básico, né, eu não sou realmente a melhor pessoa, porque eu não tenho vergonha de propor o que é diferente. Talvez seja por isso que a gente ganha assim muito valor com os construtores ou até mesmo com os clientes, sabe? Mas deixa eu vir aqui para a planta. Já já a gente vem para a maquete, né? Como eu disse, a gente tem um lote aí com 400 metros quadrados, né? Inicialmente eu tinha pensado aí numa casa aí beirando os 370, 380, né? E ainda bem que eu falei contigo, porque a gente precisava enxugar, né? Porque eu tinha feito uma casa maior. E pensando no que você me pediu, o meu grande receio foi ter medo de propor uma casa que ficasse perdida num lote tão grande, entende? Porque a gente já tem um recuo grande aqui na parte de trás com 4 metros. E aí, se eu afasto a casa ainda mais para frente, a gente vai aumentando ainda mais esse buraco aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu ainda consegui propor uma área construída dentro aí do que você me pediu, tá? Conversando, já já ouviu falar sobre quanto deu a área construída, né? Mas assim, falando sobre o que eu precisava fazer. Ter quatro quartos bons, né? Três lá em cima e uma suíte master é excelente. Ter um quarto embaixo, ok, também, né? Para atender PCD, idoso ou quem tem realmente dificuldade de locomoção. Ter uma área social integrada, cozinha grande,
né? Mas também a gente tem um serviço com cozinha suja que é a chamada cozinha da bagunça, né? E ter também o que você pediu, a questão do DCE, depósito, banheiro DCE, né? Então, a gente conseguiu atender aqui tudo com muito critério e confortavelmente nesse lote, mesmo reduzindo a área construída dele, sabe? Então, a gente pensou primeiro, né? Ter uma entrada da casa marcada, né? A gente na edificação, a gente tem o volume da a porta de entrada marcada. Você sabe onde é a porta da casa, aquela porta imponente, a entrada da casa. Isso está presente em todos os projetos que eu faço. Nesse, aqui, ó, no teu aqui no Ampliare, em Felipe Ramadã, também aqui, ó, a mesma coisa. Eu sempre gosto de marcar as portas nas casas. Então a gente marca a entrada da casa, dá de cara com a escada escultural, né? Penso que essa casa merece uma escada plissada, né? Ou uma escada helicoidal. Como por questão de orçamento, melhor que seja plissada. Então a gente entra, já dá de cara aqui com a escada. Quem gosta de escada aparente, quem pensa em sobrado, né, quer logo uma escada na frente que seja bonita, com uma esquadria grande que possa mostrar essa escada. E aí, cara, a gente tem a escada, mas a gente solta ela da fachada para poder dar uma privacidade e prever um cortineiro, entende? Então, quando precisar vedar, você tem a cortina aqui. Por isso essa escada é solta. Então, você entra na casa, tem o living integrado, toda a área social de estar e jantar. Repare na metragem, 57 metros. Você tem quase 60 metros só nessa área aqui. Quando você integra com a cozinha, você acrescenta aí mais quase 12 metros. Uma cozinha também totalmente funcional, né? Você tem na sala de jantar uma mesa aí, 2, 4, 6, 8, 10, 14 lugares, você consegue ter uma mesa bem bacana, tá? Mas consegue também propor uma ilha aqui, ó, para você acoplar cadeiras, para refeições rápidas, né? Uma cozinha funcional com a triangulação aqui e seu funcionamento, tá? Mas também integrada a área gourmet. Olha a área da área gourmet, 21 metros. A gente consegue propor uma grande bancada com área aqui para churrasqueira, né? Faz uma ilhazinha para acomodar, para a gente ter mais espaço de armazenagem para botar cervejeira, adega, né? Além de termos essa bancada aqui, bem como acoplando aqui outra mesa para as festividades. Então, quando a gente soma todas essas áreas, ó, 60 metros do living, mais 12, 72 metros, mais 21 metros, dá, bicho, tu tem quase 100 metros quadrados só nesses três ambientes. Imagina, assim, o dia a dia tendo criança assim com espaço para correr, ou uma família aí que gosta de receber pessoas. Então a gente precisa pensar numa casa comercial, como essa casa foi pensada, certo? Então a gente tem uma área social aí em pleno funcionamento com quase 100 metros quadrados. Falando aqui na questão de ainda de usuários, né? O quarto térreo obrigatório, suíte, mesmo assim um quarto bom aí, ó, quase 12 metros, né? Consegue acomodar aí uma cama king, tendo espaço suficiente para um guarda-roupa, um mobiliário que ele teve, ou de repente pensar uma mesa de estudo, com uma suíte ok também, né? 2,50 por 1,30. E tendo o lavabo aqui, né? Funcionando também 1,5 por 1,5. Então, um lavabo até bom, inclusive, tá? Funcionando bem tranquilamente, certo? E falando da parte de serviço, né? Deixou o carro, tenho aqui o acesso de serviço que dou para minha cozinha suja e área de serviço e o DCE, né? Aqui eu pensei em um DCE depósito unificado, porque a gente tem área para botar cama, mas também tem espaço de armazenagem aqui, sabe? Eu acho que o funcionamento é muito melhor do que você seccionar aqui com a parede e diminuir o espaço de armazenagem, sabe? E o banheiro DCE funcionando. Então, tipo, acho que aqui está bem resolvido. Você vê que a distribuição da casa aí ocupa bem a lâmina, o terreno, ela não fica perdida, tá? Mesmo a gente liberando muito espaço aqui, ainda é uma área bem confortável. A gente consegue propor uma piscina aqui, ó, de 7 metros por 3, salvo engano, sabe? Então você tem aqui 22 metros de piscina funcionando com área para espreguiçadeira, sabe? Com potencial para fazer um pergolado ou qualquer outra coisa do tipo aqui fora, sabe? Não ficou uma casa perdida. E olhando lá em cima, né? Subindo, a gente tem um grande pé direito, que foi uma coisa que
faltou explicar, né? Normalmente a gente faz um pé direito, só um pé direito duplo, só pegando a área da escada. Nessa casa eu quis fazer diferente, eu quis aumentar essa área de pé direito duplo. Repare que aqui está o tracejado, então a gente tem toda essa área do living aqui, ó, em pé direito duplo, sabe? Bem como a entrada aqui para livrar o espaço de abertura da porta. Então, cara, olha a área aqui de pé direito duplo que tu tens nessa casa, sabe? Assim, qualquer cliente que apareça aqui para conhecer essa casa vai se encantar com isso, porque é um aconchego, é uma imponência que essa casa gera com essa distribuição que é gigantesca, sabe? E aí eu subindo, a gente tem as três suítes. Então a gente tem a primeira suíte 1, né, que a suíte 1 e a suíte 2 são rebatidas. Então entrei na suíte 1, como eu puxei a esquadria para a frente da casa, né, pensando numa fachada imponente e marcante que valoriza o imóvel, a gente simplifica as outras laterais, mas a fachada frontal ela tem que ser trabalhada, ela tem que ter aquele diferencial, né? Então eu pensei que não tem sentido fazer varanda, mas tem sentido a gente rasgar, sabe? Botar uma esquadria boa. E por conta desse elemento, esse desenho aqui de suíte não funcionaria nessa aqui. O que é que eu pensei? Eu trouxe a abertura da porta do banheiro para cá, para essa lateral, para a gente gerar essa área do quarto aqui, que é a área da cama, de cabeceira e o mobiliário de TV e estudo, tá? E gerando um closet aqui pela parte de trás. Então, o cliente que comprar, ele pode levar aqui uma parede em vidro ou em marcenaria ou outro elemento e fazer um closet aqui, porque você gera a privacidade do closet, você tem o espaço aqui para botar uma cortina, tem a privacidade em um tamanho bom de circulação, eu livrei aqui os 90 centímetros, e o closet integrado à entrada do quarto. Então você não entra pelo closet nesse quarto, né? Você entra no quarto, mas tem o closet e tem a entrada do banheiro integrado. Já nesse outro quarto aqui, a mesma ideia. Entramos no quarto, temos um espaço completamente confortável e temos um closet também aqui funcionando com a entrada do banheiro para o closet. Então, sim, duas suítes muito boas, né? Suítes aí, ó, com 17 metros, certo? Aí continuando, a gente vem para suíte master, que eu te falei que ela precisava ser gigantesca, né? Nesse tipo de imóvel, nesse tipo de terreno, precisa de uma suíte master e a gente consegue resolver super bem. Com o quê? A gente tem a área do quarto, da área da cama, né? Prevendo aí uma cama king, cabeceira, mesa de cabeceiras grandes, a área da TV imobiliária aqui grande, mas eu achei de bom tom também gerar um espaço aqui de um office exclusivo para a suíte master. Repare que eu rasguei aqui a outra fachada para criar a varanda, né, de um canto a outro. Então, para dar privacidade para a área da cama aqui, a gente cria essa parede, sabe? Utiliza o uso, né, para dar privacidade, mas também sem matar a entrada de iluminação e ventilação e a questão de exaustão. Então, a gente tem a área de TV e tem a área de office, certo? E temos as esquadrias, uma esquadria do tamanho comercial aqui de 2 metros, ela entrando e consegue sair. E ainda a varanda dando para a área social da casa. Então, acho que isso aqui funciona super bem, né? Vindo para o closet, a gente tem uma área de closet generosa, bem como um banheiro também com o tamanho de um quarto, né? Um banheiro aqui com 12 metros quadrados. Então, a gente consegue prever um box aqui com 1,80 de largura, a gente consegue colocar uma banheira dentro desse banheiro, dessa área de boxe, um banheiro de imersão com 2 chuveiros independentes, entende? E uma clarabóia, né? Eu pensei numa clarabóia por cima da casa. A gente vem aqui na maquete, dá para ver aqui a esquadriazinha da clarabóia. E a gente faz isso aqui, fica bem arretado esse banheiro aqui. Com vaso, 2 cubas, funcionando para casal bem direitinho. E um closet ok, né? Quando soma tudo, bicho, aqui, ó, 33 metros mais 12, né? 45 metros. Com mais 5, 50 metros quadrados. Só esse ambiente aqui. É uma baita suíte, né? Falando de ventilação, a ventilação ela consegue entrar e sair pela casa, permeando toda a casa, né? E eu peguei leve nas esquadrias que permeiam aqui a casa, né? A gente tem aqui uma esquadria só para melhorar a exaustão, tá? Para a gente cruzar melhor a ventilação nesse ambiente. Aqui no outro também, ó, eu não rasguei, assim, se fosse para explorar o potencial visual mesmo, a gente rasgaria tudo, sabe? Pegando de um canto a outro, mas não. Preferi trabalhar uma esquadria aí pegando 2 metros,
só de correr o suficiente. A mesma coisa aqui na suíte master, porque eu já penso em rasgar esse outro aparelho com as portas de correr, né? E do outro lado também, esquadria só onde precisa, aqui nesse office, aqui também nesse pé direito, porque o vento ele precisa entrar e precisa sair, tá? E é isso, uma casa funcionando 100% comercialmente. Talvez vocês consideraram de repente vir morar aqui, porque o que Maiara me pediu lá no Ampliare, ele se aplica muito melhor nesse terreno aqui do que num terreno de 200 metros, sabe? Então, por isso que vocês gostaram tanto. Só que tem um detalhe, são duas casas diferentes, tá? Vamos lá para a estética. Renê, eu quero uma casa que ela tenha uma pegada minimalista, que os elementos sejam mais finos, mais delicados, precisa ter uns tons aí mais comerciais e que também aí a gente consiga estruturar para não ter muito custo com estrutura. Então, o que eu penso aqui é a gente trabalhar realmente com concreto, né? Mas pela leveza dos elementos, a gente pensa que tem que ser protegido, mas só que não, tá? Falando da fachada enquanto composição, eu sei que era uma casa pensada para se vender, mas a fachada norte é o que vai vender tua casa. Ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ter a marquise, ela precisa ter empenas, ela precisa ter os volumes se encontrando com um desenho interessante, mas também ter grandes esquadrias para mostrar aqui a escada, para dar uma imponência aqui no ambiente interno, né? No tamanho desse ambiente. Eu trabalhei aqui, Rick, com o pé esquerdo de 3,24, né, que dá 18 espelhos de 18 centímetros. Então, tu tem uma casa aí naturalmente maior, bem como com o desnível de 60 centímetros. Então, tu tens aqui uma casa, na verdade, espetacular. Aqui não, a gente não tem nada para mexer nessa fachada aqui, porque ela está realmente funcionando. Agora, eu não posso ter 4 fachadas super trabalhadas. Por isso que eu peguei bem leve aqui nas outras fachadas, nas esquadrias. Realmente, é só o que precisa. Que aí, nesse caso, se for para simplificar alguma coisa, eu aconselho a gente simplificar as outras fachadas, as outras esquadrias, para que a gente não mexa no charme da casa. Porque o que você me pediu, ele foi atendido. A gente tem um desenho leve de arquitetura, a gente tem uma casa trabalhada ainda assim, mas que dá para ser executada. Pensando aqui, ó, qual é o desenho aqui inviável que a gente pensa nas outras fachadas? Aqui, ó. A gente só tem a marquise acontecendo e as esquadrias. Não tem nada, tem a textura, isso aqui seria a gente trabalhar com um perfil de metalon só pintado aí na mesma cor da marquise aqui para dar uma unidade, só marcando realmente a fachada, do mesmo jeito que eu pensei aqui, né? Com essas barras de metalon, a gente fazendo esse tipo de desenho, consegue gerar uma privacidade, consegue não ter a necessidade de fazer um guarda-corpo aqui e tem a esquadria funcionando, sabe? Sem precisar ter área de parede. Quando você fala assim, Renê, mas vamos criar mais parede aí, mais diminuir essas esquadrias aí por causa de custo. Bicho, eu acho que isso é tão relativo, porque se a gente for trabalhar mais paredes e elementos, a gente vai ter gasto ainda com insumo, com revestimento, né, com argamassa. Eu sei que esquadria é um negócio caro, mas eu não acho que vai fazer tanta diferença a gente mexer na esquadria para adicionar mais parede, para deixar um negócio que já está com o visual limpo, com um desenho mais grosseiro, sabe? E aí, quando eu falo em questão de se trabalhar com concreto e não com concreto protendido, é porque, repare aqui que a gente tem a marquise de 30 centímetros avançando, mas a gente tem as esquadrias não estão coladas na laje. Por quê? Porque a gente tem espaço aqui para ter uma viga de 50 centímetros acontecendo. Entende? A gente não precisa ter uma viga de borda aqui de 50, a gente pode ter uma laje aqui com 30 centímetros passando, mas tem a viga aqui acontecendo, né? Quando a gente vem aqui na fachada, que a gente vê essa esquadria do piso até a laje, o que foi que eu pensei aqui? Eu pensei em a gente recuar as vigas de borda para a esquadria passar na frente. Então a gente tem uma sensação maior de leveza aqui, porque as vigas de borda elas estão escondidas. Né? A mesma coisa acontece aqui nesse quarto. A gente recua a viga de borda, bota a esquadria na frente na laje e consegue funcionar esse visual, entendeu? Aí você pode me perguntar, Renê, e a viga daqui? Ora, segue o mesmo
o esquema. A viga aqui de 50 centímetros, ela tá aqui. Só que a gente tem esse balancinho da laje aqui acontecendo, transpassando, né? Tem a laje de 30 centímetros, mas a viga ela tá bem aqui. Por isso que a gente tem essa sobra aqui. E para esse elemento não ficar solto, eu fiz ainda esse detalhe na parede, porque ele conversa com essa empena aqui, ó. A gente tem uma empena acontecendo vindo para lá, e mais já a gente tem uma empenazinha aqui menor fazendo o desenho inverso. E ainda agrupada com esse desenho aqui. Então, tipo, tudo se conecta de uma forma bem legal. E sem balanços gigantescos, sabe? Sem nada que realmente inviabilize a obra. Agora, se for para enxugar, eu realmente digo, não vamos mexer aqui. Isso aqui já está funcionando, isso aqui está perfeito. Mas a gente pode enxugar as outras coisas. Essa esquadria aqui ela pode ser diminuída. As janelas dos quartos, eles não precisam ser de peitoril, pode ser uma esquadria comum, né, da porta de correr. Aqui, essa esquadria de correr que eu coloquei aqui nas salas, ela pode ser menor, sabe? Aqui também na área gourmet, a gente pode puxar a parede mais para cá. Então, a gente pode trabalhar essas coisas. Essa esquadria aqui, os teus vizinhos são 3 casas. Então, é melhor que a gente mexa nessas esquadrias pensando na economia que tu quer, do que a gente mexer numa fachada que está perfeita. Aquele post que eu fiz dessa casa aqui, simplesmente, acho que foi o story que eu já tive mais curtida no meu Instagram. De tanta gente que gostou, sabe? Então eu acho que realmente a questão de enxugar funciona melhor se for nas outras esquadrias. Varanda, ela pode ser diminuída, sabe? Eu acho que funciona muito melhor aqui. E a gente tem uma super área acontecendo aqui, né? Olha a área gourmet, bicho, dessa casa, como ficou massa. Olha isso aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Olha como isso funciona bem, Henrique. Sabe? Eu acho que essa casa aqui ela não tem o que ser mexida, porque ela atende 100% que tu me pediu. Pensa aí direitinho, beleza?